Esses dias eu tava vendo um vídeo do canal do Castanhari, né? Ele tem um vídeo chamado Nostalgia, você provavelmente conhece ou não também, mas se não conhecer é Felipe Castanhari. Só colocar Felipe Castanhari ou canal Nostalgia, que você vai achar os vídeos dele. E basicamente esses vídeos são de histórias, de acontecimentos, Segunda Guerra Mundial, e nomes grandes que mudaram o mundo, né? Então Albert Einstein, Isaac Newton, a descobrimento do Brasil, Segunda Guerra Mundial, enfim, temas de história. E eu não sei porquê, curiosamente, eu tive vontade de começar a ver vídeos sobre tanto a história do Brasil, sobre nomes aleatórios que marcaram a história, né? E aí eu fui ver o vídeo do Albert Einstein. Coincidentemente, eu estava assistindo o filme do Oppenheim, que foi o cara que fez a bomba lá na Segunda Guerra para os Estados Unidos, tá? E tem uma relação, né, entre o criador com o Albert Einstein. Então eu fui ver o vídeo lá do Castanhari. E aí, vendo a história do Albert Einstein, a gente, né, nós meros mortais, temos a ideia, né, a percepção que o Albert Einstein era uma pessoa muito inteligente, de fato ele era, mas a gente fica com aquele negócio, né, tipo, quando a pessoa é muito inteligente, caraca, esse cara é o Albert Einstein, né, a gente usa o Albert Einstein como sinônimo de inteligência, porém, o Albert Einstein ele tinha uma coisa que todos nós podemos fazer e a gente não faz, tá? E não é o fato de ser muito inteligente, porque não tem como a gente roubar a inteligência de outra pessoa, tá? Mas sim imitar algumas ações, talvez, para chegar perto ali das ações que eles fizeram. Mas o que é que aconteceu com o Albert Einstein para chegar nesse ponto? Que a gente pode imitar alguma ação que ele faz na nossa vida, né? Para se tornarmos mais inteligentes e obter mais conhecimento através do que a gente estuda, enfim, aplica e aprende ali na vida, tá? Quando Albert Einstein escreveu as leis, né, que tem as leis gerais que a gente estuda na escola de física, quando ele escreveu essas leis, né, quando ele escreveu o primeiro artigo dele, ele basicamente escreveu um artigo que ia mudar o mundo, né? O pessoal naquela época não sabia muito sobre átomos, não sabia muito sobre elétrons, né? Que átomos tinha, que tudo era feito de átomos e que átomos tinham elétrons, enfim, o pessoal não sabia muito sobre isso na época. E o cara simplesmente escreveu uma nova forma de ver o mundo. Ele simplesmente mudou a forma que a gente enxerga o mundo, tá? Ele é uma pessoa que literalmente mudou a forma que os humanos enxergam o mundo. E sabe o que aconteceu depois que ele publicou aquele conhecimento dele, que ele tirou não sei de onde, de estudar e perceber isso, né? Fazer anotações e cálculos matemáticos comprovando que aquilo era verdade. Depois do cara mudar o mundo, escreveu o artigo em publicar, sabe o que ele fez na época? Continuou estudando. Ele continuou publicando artigos. Literalmente, a vida dele não mudou após ele publicar aquele único artigo. Ele publicou mais de 500 artigos na vida dele, mas quando ele publicou um dos mais importantes, né, ele continuou a vida dele como se nada tivesse acontecido. Até porque naquela época demorava mais para as informações chegarem, para ser publicado, para as pessoas tomarem conhecimento, né? Tanto que o Nobel que ele ganhou, né, não foi com o estudo mais importante dele, foi pelo primeiro que ele postou, né, há muito tempo atrás. Não foi pelo o mais importante, digamos assim, é porque só foi reconhecido muito tempo depois. E mesmo após a morte dele, tá, o pessoal só conseguiu entender o que ele escreveu muitos anos depois da morte de Albert Einstein. Tinha gente que não entendia a, o que ele defendia. O pessoal não conseguia entender, né? Físicos não conseguiam entender. Pessoas que têm o mesmo conhecimento dele não conseguiam entender de onde veio aquela premissa, né? Da onde ele tirou aqueles conceitos, as ideias que ele propôs ele, nos artigos dele, tá? E o que é que a gente consegue aprender com Albert Einstein? Não é inteligência, é o simples fato de continuar trabalhando e continuar se aprimorando. Albert Einstein, ele tinha uma paixão muito grande pelo que ele fazia e ele tinha uma curiosidade muito grande. É tanto que no último dia da vida dele, né, quando ele estava no hospital, já internado ali, ele ainda estava tentando escrever uma teoria geral sobre o universo. E ele queria explicar como Deus conseguiu fazer tudo. Ele queria meio que explicar qual foi o pensamento de Deus ao criar tudo aquilo. E ele morreu tentando escrever essa teoria. Né? No papel que ele deixou antes de morrer, ele estava fazendo cálculos para tentar chegar em uma conclusão, e ele morreu sem descobrir isso. Mas até o último dia da vida dele, ele estava tentando chegar a uma conclusão sobre algo. Então, é uma pessoa que ele era extremamente apaixonado pelo que ele fazia. E o que a gente pode copiar dele é o simples fato de continuar fazendo. A gente hoje vive numa era muito imediatista. A gente quer resultado para ontem. A gente vê vídeo de como enriquecer em um ano. A gente está o tempo todo vendo formas e mais formas de enriquecer, mudar de vida em 30 dias, mude um hábito em 30 dias, faça tal coisa em 30 dias. A gente quer tudo para ontem. Esses comportamentos, claro, a gente foi
tendo esse comportamento mais imediatista graças à tecnologia. A tecnologia impactou diretamente esse comportamento nosso, porém, a gente busca resultados muito rápido. Então, o pessoal começa a postar no Instagram, né, sobre conteúdo e quer postar um post no Instagram e pronto. Quer que ganhe 1.000 seguidores, quer ter, sei lá, 10 mil seguidores, quer ter vendas, quer 1 milhão de coisas porque postou uma vez, né? Então, assim, a gente tem que ser mais como Albert Einstein. Como estudar mais, a gente precisa produzir mais, a gente tem que seguir mais aquilo que a gente acredita e produzir conhecimento com base naquilo. A gente tem que buscar mais fontes de conhecimento e persistir durante o tempo. Cara, o cara escreveu uma coisa que mudou a nossa vida e o cara simplesmente voltou a trabalhar no outro dia como se nada tivesse acontecido. Ele continuou fazendo o trabalho dele por muitos e muitos e muitos anos até ser conhecido. Então, assim, se uma pessoa como Albert Einstein publicou o que seria o maior, né, na época, o maior artigo sobre como o universo funciona e voltou a trabalhar no outro dia como se nada tivesse acontecido, quem somos nós para fazer um post no Instagram e achar que está resolvido o nosso problema de marketing, está resolvido o nosso problema ali, que no outro dia vai mexer com 100 mil visualizações, vou bombar, vou irritar e... Sabe? Você consegue perceber o quão distante a gente está do que tornou Albert Einstein? E não é a genialidade, é simplesmente o fato de ter a consciência de continuar perseguindo os teus interesses e os teus objetivos por muito e muito e muito tempo. Então ele perseguia aquele que ele era fascinado em saber como as coisas se movimentavam, como a luz agia, como o espaço e o tempo estavam relacionados. Ele era obcecado por isso. Então, é uma pessoa que por muito tempo os outros não conseguiam compreender, porque as outras pessoas não estavam interessadas naquilo que ele estava, querendo entender como o nosso mundo funciona. Então, ele se tornou tão obcecado por aquilo que o tempo e as horas que ele tinha era para dedicar àquilo. Ele fazia aquilo constantemente de forma que ficou natural. Então, ele lia muito, ele produzia muito, ele fazia muito cálculo. Então, ele se tornou naturalmente bom naquilo. Tá? E, mais uma vez, não é porque ele era tão inteligente, mas é porque ele dedicava muito tempo da vida dele àquilo. Ele dedicava muito tempo a entender como o universo funcionava, como as pessoas estavam em movimento, como é que a gravidade surgia efeito sobre nós, tá? Esse vídeo não tem nada a ver com física, nada a ver com física. É só pra a gente perceber que a gente está num estado extremamente imediatista, e eu falo isso me colocando nessa posição, né? Eu também busco resultado rápido, mas esse documentário dele, eu vou até deixar aqui o vídeo fixado, me ajudou a ter isso em mente. Tipo, putz, cara, tem como fazer as coisas rápido, mas talvez os maiores gênios que a gente teve na Terra hoje, as pessoas que mais causaram impacto, foi pessoas que fizeram o que fazem por muito e muito e muito tempo. E talvez teve sucesso no fim da carreira, depois de 30 anos, 10 anos trabalhando naquilo. Então, esse vídeo é mais pra gente ser mais como Albert Einstein, no sentido de que sermos mais constantes, investir mais tempo naquilo que é do nosso interesse, investir mais tempo naquilo, produzindo conhecimento e conteúdo, né, em áreas que são interessantes pra gente, porque quanto mais a gente fizer isso, mais perto a gente vai estar da genialidade, de descobrir o que ninguém mais percebeu, porque a gente vai passar mais tempo com coisas que as outras pessoas não passaram, e aí mais próximo de Albert Einstein a gente vai estar no sentido de passar mais tempo, dedicar mais tempo a obter mais conhecimento, a entender mais como funciona, a saber o que está por trás daquilo que é do nosso interesse. Então, esse vídeo é um grande seja mais como o Albert Einstein, mas não mais inteligente, mas sim mais apaixonado por aquilo que tu faz e mais apaixonado por buscar respostas e entender o que está por trás daquele conhecimento que a gente quer. Né? Então, cada vez mais eu quero ler mais livros, eu quero tentar entender conceitos mais complexos da minha área, porque eu sei que isso vai me aproximar mais dos meus interesses reais, daquilo que eu quero perseguir na minha vida, tá? Então, o vídeo é isso, né? Seja mais como Albert Einstein, veja o documentário dele, veja que foi um cara que perseguiu por muito tempo e por muito tempo não foi compreendido por outras pessoas, justamente por ele ter essa paixão muito grande e esse foco muito grande em continuar incessantemente até chegar em resultados, que foram os resultados, as leis, né, de Albert Einstein, muito conhecida hoje ainda. E no final, um cara que estava só ali, só escrevendo e estudando todos os dias, foi o cara que mudou o mundo, mudou a forma que a gente enxerga o mundo. Então, que a gente tenha mais essa visão a longo prazo, que a gente consiga perceber que é trabalho de formiga todos os dias, para quando some isso com os anos, a gente chega em resultados fantásticos e incríveis, né? Então, vamos tentar sair um pouco dessa corrida frenética que a gente está hoje, de resultados mais rápidos, explosão, e por mais que seja isso que o pessoal vende muito, né? Se a gente tem que começar a olhar para o outro lado
e ver grandes nomes como o Albert, a gente vai ver que o longo prazo e mais tempo condensando conhecimento e fazendo conceitos e criando as próprias fórmulas mentais de como fazer as coisas, vai ser o que vai trazer resultado pra gente a longo prazo. Tá, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês sejam mais como o Albert Einstein, trabalhem mais a longo prazo. Deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo.